Galera, recebi aqui o primeiro artigo da nossa nova etapa do nosso curso. E esse artigo foi o artigo do Taldo. E aí eu vou fazer alguns comentários, estou mandando para ele, né, os comentários específicos, e quero fazer uma discussão geral dessa passagem conceitual para os artigos. Primeira coisa que eu quero comentar é o seguinte: quando a gente vai pegar e vai fazer aqui o que eu estou chamando de cozinha, a gente vai fazer uma formação bimodal. Essa formação bimodal é uma estrutura em que existe uma cozinha, em que eu vou ter toda uma base conceitual para depois chegar no cliente. Então, o médico, por exemplo, ele vai ter uma formação de 6 anos, e aí quando o cliente diz assim, oh, doutor, estou aqui com a dor, etc. Tal, o médico não vai falar, essa dor tem a ver com... E aí começar a usar uma série de termos científicos e tal, papá. O que vai fazer o médico ao longo do tempo? Ele vai pegar todo o cabedal teórico que ele recebeu na universidade, que a gente vai chamar de cozinha dos bimodais, e vai fazer uma transposição dessa cozinha dos bimodais para um discurso externo que o consumidor vai entender. Qual foi o problema principal no primeiro artigo, a primeira versão do artigo da Márcia? Ela começou a usar uma série de conceitos, e ela que falou de cozinha. Ela que veio com essa expressão, isso é de cozinha. Então eu fiz agora uma divisão, que eu vou mostrar aqui a imagem. Nota aí, na cozinha, nós vamos usar conceitos científicos utilizados dos bimodais para os bimodais de uso interno. Dos bimodais internos para os bimodais internos. Então, a galera vai saber o que a gente está falando de complexidade demográfica, curadoria, etc. Papá. Quando a gente vai para a sala de estar falar com o cliente, a gente tem que trabalhar com conceitos de marketing que o cliente possa entender o que a gente está falando. Senão a gente fica falando de um discurso, que esse é o problema da atual academia, que a gente fica falando de um discurso científico para um cara que não está querendo aquele discurso científico. Ele tem um problema para resolver e a gente tem que transformar toda a nossa formação para resolver o problema do cliente. O cliente não quer ser um bimodal, ele quer resolver um problema que ele está com dificuldade. Então a gente não pode se perder. Por exemplo, o cliente, ele não quer fazer a transformação digital. O cliente quer se manter competitivo. Aí vem uma galera que fala de transformação digital. Mas na cabeça do cara, se é um microempreendedor, se é um médio empreendedor, se é um grande empreendedor, independente de qualquer coisa, ele quer resolver, ele quer gastar menos e ganhar mais. Esse é o objetivo de toda a organização. Aí, se ele perceber que vai ter uma estratégia, que ele vai poder receber uma orientação para melhorar a vida dele, seja um microempresário, seja um médio empresário, seja um grande empresário, e que isso vai melhorar a vida dele, ok, ele vai topar. Então, o que a gente tem que ser, nós temos que ser um VLT. Nós temos que levar o cliente da Praça 15 para a Praça Mauá. Se ele identificar que, primeiro, ele tem que ir para a Praça Mauá, essa é uma demanda dele. Isso aí você tem que entender que é a demanda de todo mundo. Eu quero melhorar, quero sair. Então, no caso lá do tal, ele fala, eu tenho uma microempreendedora que vende roupa na Rua Tereza, e ela tem lá o seu problema. Como é que eu vou ajudar ela? Então, qual é o problema dela? Ela está dura, ela está em crise, ela está vendo gente, ela tinha um número de clientes que comprava na loja dela que reduziu, e ela está vendo uma galera vendendo pela internet. Então, esse é o problema. Gabriela, você é a Gabriela, você tem uma loja aí, etc. Papá, e você precisa usar melhor as mídias digitais. Eu vou te ajudar a usar as mídias digitais melhor. Então a gente não vai falar de curadoria, não vai falar de transformação digital no caso da Gabriela.
vai falar, olha, você quer melhorar a tua vida? Vamos ver como é que a gente usa essas redes sociais, as mídias digitais, de uma maneira mais inteligente para você melhorar de vida. Tem que criar uma empatia. E a empatia só vai ser criada entre fornecedor e cliente no momento em que você consegue entender a dor do cliente. Então, o Taldo, no artigo dele, o que aconteceu? Ele começou a usar os conceitos da cozinha na sala de estar. Foi o que aconteceu com a Márcia também. Eu vou alertar todo mundo. Não pode usar os conceitos de cozinha. Curadoria, complexidade demográfica, toda aquela história toda, né, não é para a Gabriela. Ah, olha só, depois, eu quero difundir os conceitos bimodais em Petrópolis, quero formar estrategistas digitais bimodais em Petrópolis e eu quero fazer, eu quero aumentar essa diapasão. Ok, então a sua Gabriela não é a Gabriela que vende roupa na Rua Tereza. Se você vai ampliar o espaço da escola dentro de Petrópolis, então o teu cliente é um consultor que está sem emprego, um professor que está dando aula e que está esgotando a disciplina dele. Aí você vai descobrir quem é o teu cliente, que não é a Gabriela. A gente não vai fazer o discurso da cozinha dos bimodais para uma cliente tipo Gabriela. A não ser que você diga, tem uma série de consultores no Sebrae, por exemplo, que precisam de uma formação bimodal para ajudar Gabrielas de todos os tipos. Aí você tá trabalhando com o bimodal do bimodal. Aí você vai ter que falar da cozinha do bimodal. Essa que é a dificuldade da passagem desse artigo. Você está formando bimodais, e aí é papo de cozinha, formação de bimodal, e aí vai definir quem é a tua Gabriela, ou você está falando. E essa que é a dificuldade, porque você tem que fazer um corredor em que você tem que sair de todos os conceitos, e foi o que aconteceu com a Márcia também, e o primeiro artigo do Taldo repete esse problema, é que você começa a falar como se falasse para o Nepô, para o Léo, para a Xana, né? Para a Auxiliadora, para a Simone, para o Marcos. E não está falando para a Gabriela. Ah, eu não quero falar então para a Gabriela. Então vamos mudar o cliente. O cliente é para formação bimodal? Aí sim. Aí então a gente vai fazer o negócio. Aí o discurso quem é? Você é o Gabriel, trabalha hoje você hoje dá consultoria, você dá aula em pós, você etc. Papá, você está vendo que o mundo está mudando, não está entendendo nada. E aí você vai falar com esse cara, e aí tá beleza. Mas é outra pessoa. A resposta lá, e eu percebi no artigo do Taldo, a resposta que foi dada no formulário de quem é a Gabriela não está compatível com o artigo. A outra coisa que eu percebo, a questão do empreendedorismo, vou falar. E aí entra um pouco uma coisa que é fundamental. Quem é a Gabriela? Aí o Taldo, ela fala, você tem que ser, vou te dizer o que é que você é ser empreendedor, etc. A Gabriela já é empreendedora. Se ela tem uma loja na Rua Tereza, ela é empreendedora. Ela sabe o que é ser empreendedora. Ela vive o empreendedorismo no momento que ela está tendo. O problema dela não é ser empreendedor. Aí é o problema do cliente. Se você está fazendo, olha, o Gabriel é um menino que faz administração e que ele está saindo para empreender, ele quer criar a empresa dele, etc, etc. Aí tudo bem, mas não é a Gabriela que foi definida. Por isso que o formulário é importante. No momento que você definiu quem é a Gabriela, eu entro e olho para a Gabriela. Porque o problema dos artigos acadêmicos, dos artigos de maneira geral, né, é que não tem o foco na Gabriela.
Se eu vejo a dor da Gabriela, eu posso avaliar o artigo, e eu estou criticando o artigo do tal, como eu já critiquei da Márcia, né? A partir do momento que eu entendo quem é a Gabriela. A Gabriela é uma empreendedora da Rua Teresa. Então, num determinado momento, o Taldo vai falar de empreendedorismo. A Gabriela sabe o que é empreendedorismo. O que a Gabriela não sabe, o que é ser empreendedora digital. Eu não tenho que perder tempo com a Gabriela para falar o que é empreendedorismo para ela. Ela já sabe o que é empreendedorismo. A não ser. Aí vai pegar lá a Márcia falou de RH. Aí então ela vai falar: olha, tem um pessoal de RH, e aí a Gabriela da Márcia queria ir para uma empresa grande. Então ela quer trabalhar, ela não quer ser startup, ela não quer ser empreendedora, ela quer ser uma empresa, ela quer trabalhar no Uber, ou ela quer trabalhar na BR, ou quer trabalhar na Petrobras, quer trabalhar no Google. Ela não tem projeto de startup. Ok. A Gabriela do Taldo já é empreendedora. Ela quer ser empreendedora digital. E a outra coisa que eu vi de problema é, se a Gabriela é uma microempreendedora, não faz sentido eu falar de coisas que têm a ver com um debate que está havendo das grandes empresas. Aí a gente começa a falar de equipe, não sei o quê. De repente a Gabriela tem lá 3, 4, 5 funcionários, né? Não vai falar de gestão, de falar de problema, não, é outro discurso. Então eu tenho que ajustar o meu discurso ao cliente que eu defini. Eu tenho que criar uma empatia, eu tenho que olhar para a Gabriela. Eu sou o VLT dessa Gabriela. Eu tenho que pensar nela. E essa que é a dificuldade que a gente tem. A gente não foi educado para isso. A gente foi educado, quando a gente pensa em artigo, a gente pensa em artigo acadêmico, o que é? Eu estou escrevendo para os meus próprios pares. Eu estou escrevendo para o pessoal interno, bimodal. Esquece isso, pessoal. Depois, quem é a Gabriela? Aí você vai ter que definir. Ela é microempreendedora, médio empreendedora, grande empreendedora. Se ela é microempreendedora, ela já é empreendedora. Não, ela não é empreendedora. Ela vai ser empreendedora. Aí eu vou falar de empreendedorismo para ela. Então eu tenho que olhar para ela. Porque no momento que ela for ler o artigo, a pessoa vai dizer: opa, eu quero entrar na comunidade do Sérgio Taldo de empreendedorismo bimodal. Porque ele vai me levar da Praça 15 para a Praça Mauá. Eu li o artigo dele. E quero ir para lá porque eu estou sofrendo e ele está me dizendo coisas que vão me levar para resolver o meu problema. Senão as pessoas não entram no VLT dele. Então eu acho o seguinte, vou finalizar. O americano, quando nasce, ele já ganha uma mamadeira de marketing. O brasileiro, quando nasce, ele não, o pessoal diz que marketing é uma coisa do demônio. Então, nós temos uma deficiência, o brasileiro tem uma deficiência de pensar marketing. A gente imagina, a gente vive assim um pouco no mundo platônico, né? Eu vivo, e eu passei bastante tempo quebrando cabeça por causa disso, e é por causa disso que eu estou tentando ajudar vocês são as minhas Gabrielas, para dizer o seguinte: a gente tem que superar esse platonismo que a gente tem. Se eu vou escrever um artigo, eu vou escrever um artigo para alguém. E eu tenho que passar o tempo todo nesse alguém. E aí o que aconteceu com a Márcia, acontecendo com o Taldo, e vai acontecer, e eu estou querendo evitar que aconteça com os outros. Eu penso assim, eu estou escrevendo para o Nepô, eu estou escrevendo para os bimodais, eu estou escrevendo para ser coerente com os conceitos. Não! Você está escrevendo para alguém, carne e osso. Tem que olhar para essa pessoa. Tem que ser generoso com essa pessoa. E no momento que. E aí, esse é o meu aprendizado. No momento que a Valéria chega para mim e diz: poxa, mas espera aí, estou com dúvida. O Léo chega para mim e coloca questões. Eu tenho que parar para pensar e ver o que eu estou fazendo que as minhas Gabrielas e os meus Gabriéis estão me dando retorno. E eu vou mudando a maneira de fazer as coisas. Então, é um processo de vai e vem. É musculação. Então, não, pô, eu não concordo com nada que você está falando e tal. Então, vamos praticar o artigo. Quando eu estou fazendo a crítica aos artigos, é o seguinte: eu não vou chegar para a pessoa e dizer, não publique esse artigo, etc. Não. Eu vou chegar um momento e a pessoa vai decidir. Depois ouvir todas as suas críticas e vou publicar.
Ok. Só que vai publicar no LinkedIn. O LinkedIn tem curtição, tem compartilhamento e tem, depois que tem tudo isso, tem um link embaixo que eu sugiro, que o Sérgio está colocando, para vir para uma comunidade. Quantas pessoas conseguiu atrair para a comunidade? Quantas Gabrielas chegaram? E quantas Gabrielas depois vão se engajar em comprar alguma coisa? Essa é a realidade. Não sou eu que vou dizer que a coisa funciona, não. Eu vou tentar aumentar a chance de se chegar no LinkedIn e do LinkedIn passar para o WhatsApp e do WhatsApp passar para a venda. Não sou eu no final que vou pagar o serviço. Quem vai pagar é a Gabriela. O que eu estou ajudando é aumentar a chance de você gerar resultado com a Gabriela e a Gabriela financiar você e você cada vez mais ir fundo. Você vai ficar feliz, a pessoa vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz. E eu vou ficar feliz. Porque eu estou ajudando, primeiro estou ajudando o Taldo, estou ajudando a Márcia, estou ajudando a Valéria, estou ajudando o pessoal todo a conseguir lidar melhor com esse mercado confuso, chegando na Gabriela e ajudando a Gabriela. Então comentem aí o vídeo. Estou esperando aí mais formulários sobre a Gabriela e mais artigos para a gente poder ir avançando. Agradeço muito ao Taldo ter sido o primeiro que fez o artigo. Foi um artigo que ele fez um esforço muito grande, um artigo grande, né? E eu fiz vários comentários, várias coisas, e obviamente que a pessoa o cara que levanta na trincheira primeiro leva mais tiro. Mas é a coragem da coisa. Vamos embora.